Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos a mais uma aula no canal, mas antes de continuar, é claro, deixa aquela sua curtida, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, vamos interagir porque isso é importante, porque assim eu saberei que esse conteúdo está sendo útil para você. Então, deixa aí a sua curtida, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Nessa aula, nós vamos falar acerca de algumas separatrizes, né, em especial os percentis. Vamos falar também dos quartis. Vamos trazer para você uma medida de dispersão, a amplitude interquartílica. Falaremos ainda do pseudo-sigma, um conceito bem interessante, e vamos resolver uma questão do concurso do IFPA de 2019, que trouxe uma questão envolvendo exatamente o pseudo-sigma. Bem, então, falando das separatrizes, vamos falar então de um conjunto de dados, seja então x1, x2 até xn, um conjunto de dados qualquer. Então, quando nós pensamos em separatrizes, estamos pensando nas estatísticas de ordem, né, para esse conjunto de dados, né? Então, imagine que queremos primeiramente ordenar esses dados, né? Se eu vos disser que esse dado está ordenado, teremos aqui nessa posição a menor das observações. O percentil de ordem 10 estará aqui, significa então que 10% dos dados estão abaixo desse valor P1. Teremos aqui os demais percentis, P1, P2 até o P9. Se pegarmos então aqui o P6, significa que 60% dos dados estão aqui abaixo desse valor P6. Bom, finalmente teremos a última observação, chamada de máximo, né? Ou a enésima estatística de ordem para esse conjunto de dados. Bom, temos então nesta posição aqui o primeiro quartil, significando então que 25% dos dados se encontram abaixo desse valor Q1, ou de forma complementar, 75% dos dados ficam acima de Q1, que é o primeiro quartil. Aqui, o percentil de ordem 5 é exatamente o segundo quartil, né? Também conhecido como mediana, que deixa 50% dos dados abaixo e também 50% dos dados acima desse valor P5. Bom, aqui temos o terceiro quartil, que corresponde ao percentil, ou melhor dizendo, ao quantil, né, de ordem 75, significando então que 75% dos dados se encontram abaixo de Q3 e 25% acima de Q3. Então, estamos as nossas observações e, por óbvio, esses números, seguindo essa ordenação, são chamados de percentis. Bom, vamos então considerar aqui mais uma vez esse conjunto de dados ordenados. Temos aqui então essa reta ilustrativa dos dados. Se eu vos disser que tenho então P10, conforme já disse, num contexto probabilístico, né, significa então que a probabilidade de x ser menor que esse P10 é exatamente 10%. Podemos também dizer que a probabilidade de x estar abaixo de Q1 é 25%, sendo então Q1 o primeiro quartil, ou ainda a probabilidade de x ser menor que Q3 é igual a 0,75.
Bom, dois conceitos bastante interessantes também são o conceito de amplitude, que corresponde ao máximo menos o mínimo desses dados, né? A letra R é do inglês, range. Bem, vamos falar um pouquinho também da amplitude interquartílica, também um símbolo em inglês, IQR, que é dada pela diferença entre Q3 e Q1. Então, temos aí esses conceitos a partir dessas separatrizes. Vamos trabalhar aqui com o conceito de pseudo-sigma. Ora, considerando então esse conjunto de dados, o pseudo-sigma corresponde a um desvio padrão de uma distribuição normal que produziria a mesma amplitude interquartílica dos dados. Como é que é isso? Observado então um conjunto de dados, esse conjunto de dados vai ter um terceiro quartil, vai ter também um primeiro quartil e vai produzir uma diferença ou uma amplitude interquartílica. O que o pseudo-sigma é exatamente o conceito seguinte: qual seria o desvio padrão que uma distribuição normal deveria ter para produzir a mesma amplitude dos dados observados? Esse é o conceito, então, do pseudo-sigma, e nós vamos trabalhar aqui para desenvolver uma fórmula para o pseudo-sigma. Veja, então, que se eu considerar que Q1 e Q3 são o primeiro e terceiro quartis, respectivamente, de uma distribuição normal que tem uma determinada média e uma variância, podemos então dizer que a diferença, a partir da diferença de Q3 menos Q1, podemos escrever o seguinte: a probabilidade de x estar entre Q3 e Q1 é exatamente 50%, visto que Q1 deixa 25% dos dados abaixo dele e Q3 deixa 75%. Portanto, a probabilidade de x estar entre Q1 e Q3 é exatamente 50%. Se x segue uma distribuição normal, posso então padronizar essa probabilidade, diminuo a média e o desvio padrão, que é desconhecido. X menos a sua média sobre o desvio padrão corresponderá a uma distribuição normal padrão Z. E teremos aqui então Q3 menos μ sobre sigma. Isso tem probabilidade igual a 50%. Portanto, a partir dessa probabilidade, vamos ver quais os percentis correspondentes, ou melhor dizendo, quais os valores do primeiro e terceiro quartis na distribuição normal padrão. Então, nós temos que na distribuição normal padrão, o terceiro quartil é zero, e por sua simetria, o primeiro quartil é menos 0,675. Com isso, partindo então aí dessa probabilidade, temos aqui na verdade então Q1 da distribuição normal padrão e aqui o Q3 da distribuição normal padrão. Posso então fazer essa amplitude interquartílica, vai ser exatamente esse valor menos esse valor aqui, que corresponde a 1,35. Com isso, eu posso escrever que Q3 menos Q1 sobre sigma é igual a 1,35. Ora, Q3 menos Q1 é o intervalo interquartílico, ou distância interquartílica dos nossos dados originais. Portanto, isso dividido por sigma é 1,35. Finalmente, o sigma que essa distribuição normal padrão deve ter, ou melhor, essa distribuição normal deve ter, também conhecido como pseudo-sigma, é a amplitude interquartílica
dividido por 1,35. Portanto, vamos ver como isso foi cobrado na questão do concurso do IFPA, concurso de 2019, prova realizada aí em 2019, um edital que saiu no finalzinho de 2018, edital 14 de 2018. Bom, uma determinada amostra aleatória resultou nas seguintes medidas separatrizes. Foi fornecida então Q1, Q2, Q3, P10, P90, e dessa forma aí pedia-se qual seria o valor do pseudo-sigma. Note então que ele até trouxe a definição do pseudo-sigma no enunciado. Portanto, se você não conhecesse a fórmula, você poderia resolver ou demonstrá-la muito rapidamente. Temos então as opções, você pode pausar e exercitar. Veja então aí as opções. Vamos passar à resolução. Bem, então pelo enunciado, a distância interquartílica ou amplitude interquartílica é dada exatamente por Q3 menos Q1, que é 61 menos 35, que vai me fornecer 26. Ora, pela fórmula que vimos ou que deduzimos, o pseudo-sigma é a distância interquartílica dividido por 1,35. Tem exatamente a ver com o conceito de pseudo-sigma. Substituindo os valores, então, concluímos que o pseudo-sigma é 26 sobre 1,35, que é aproximadamente 19,26. Portanto, uma questão que, se você conhecesse a fórmula do pseudo-sigma, você resolveria muito rapidamente. Caso contrário, você poderia deduzir esse conceito do enunciado. Portanto, está aí, eu espero que tenha ficado bem claro esse conceito para você. Temos aqui, então, a opção correta, gabarito letra D, 19,26. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.